Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no Review Expresso de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo Istanbul The Dice Game, um jogo para 2 a 4 jogadores com duração média das partidas de 30 minutos. Ele foi lançado lá fora pela editora AEG Games do designer Roger Dog. Então eu vou dar um overview sobre o jogo, vou levar ele lá para a mesa e depois eu volto aqui com as minhas considerações finais. Então esse aqui é o setup do Istanbul The Dice Game. É um jogo onde os jogadores vão fazer uma corrida para ver quem consegue os rubis primeiro, numa partida para 2 a 3 jogadores, que é o caso desse verso aqui do tabuleiro. Quem conseguir 6 rubis primeiro, dispara o fim da partida e é feita a última rodada. E numa partida para 4 jogadores, que é o verso aqui desse tabuleiro, quem conseguir 5 rubis primeiro, dispara o fim da rodada. E no final, quem conseguir mais rubis, vence a partida. E eu vou estar agora explicando mais ou menos aqui como é que funciona cada parte do tabuleiro para você estar conseguindo esses rubis e depois eu explico como é que funciona os turnos. Essas áreas aqui, onde tem as mercadorias, por exemplo, aqui tem a joia, o tecido, o tempero e as frutas. Todas elas funcionam de forma semelhante. O número que indica aqui é o número que você tem que ter desse tipo de mercadoria para poder estar conseguindo o rubi. Então, se eu conseguir 4 joias, eu consigo pegar um rubi. O próximo jogador que quiser pegar um rubi aqui nessa área, ele já vai ter que pagar 5 joias. E aí ele poderia pegar um rubi. O próximo já teria que pagar 6. E assim por diante. E assim vai funcionar todas as áreas de mercadorias. Já nessa área aqui do tapete, funciona da seguinte forma. Para você conseguir conquistar o primeiro rubi, você tem que dar uma mercadoria de cada tipo. Então, você pegaria um rubi. Já o próximo jogador, ele teria que dar todas as 4 tipos de mercadorias, mais uma qualquer. E aí pegaria um rubi. E assim por diante. Mais 4 tipos de mercadorias, mais 2 qualquer. Já esse outro lado aqui do tapete, funciona para você poder comprar rubis com dinheiro. Nesse primeiro caso aqui, você teria que pagar 10 moedas para poder pegar esse primeiro rubi. Já o próximo jogador que quisesse pegar um rubi nessa trilha aqui, teria que pagar 12 moedas. E assim por diante. E por último, sobrou essa parte aqui, que funciona da seguinte forma. Vocês estão vendo que existem aqui, né, a imagem de 5 tiles de mesquita, que são esses tiles aqui. O jogador, assim que ele adquire 5 tiles de mesquitas, ele tem direito de vir aqui e pegar um tile de rubi automaticamente. E não conta como uma ação do jogo, como vocês vão ver mais à frente como é que são as ações. Então vamos agora entender como é que funcionam as ações do jogo. Sempre no seu turno você vai seguir 3 etapas. A primeira etapa vai ser a etapa do incoming, que no início da partida você não vai fazer nenhuma, porque você não vai ter nenhum tile de mesquita. São os tiles de mesquita que te dão o incoming e que eu vou estar explicando mais adiante. A segunda etapa vai ser rolar os dados, que são os seus assistentes. Então você vai pegar os dados, vai rolar, e aí então você vai poder fazer 2 ações combinando os dados. E aí você vai ter que seguir essa ajudinha aqui para ver quais são as combinações possíveis, que é o que eu vou estar explicando agora para vocês como é que funciona. Então eu vou passar aqui rapidamente quais são as ações possíveis para vocês poderem entender melhor. Então toda vez que você tiver 2 dados iguais, você pode utilizar para poder pegar a mercadoria daquele tipo. Então se você tirou 2 dados do tipo de joia, você pega uma mercadoria do tipo de joia. Se você tiver 2 dados do tipos diferentes, você pode combinar eles para pegar um cristal. Se você tiver 3 dados do tipos diferentes, você pode pegar um caixote. E o caixote, ele funciona como se fosse uma mercadoria coringa. Você pode utilizar ela para combinar com qualquer outra, para poder pegar aqui, né, alguns rubis nessas trilhas aqui, ou então até aqui mesmo, né? Se você tiver 4 tipos diferentes, você pode pegar 2 tipos de mercadorias. Você pode escolher quais são as mercadorias. Se você tirar os dados com liras, você vai pegar dinheiro. Então, se você rolar 5 dados com liras, você vai pegar 10 de dinheiro. Se você tirar os dados de bazar, aí é como eu expliquei, se você tirar um dado de bazar, você compra só uma carta. Se você tirar
5 dados de bazar, você vai comprar 5 cartas, mas dessas 5 você vai escolher apenas uma para você ficar, e aí as outras 4 você tem que descartar. Aqui você vai utilizar os tipos de recurso que você utilizou, que você tirou, para poder comprar os tiles de mesquitas. Aqui você vai utilizar os tipos de recurso que você utilizou. Se você tirou aqui, né, vamos dizer, 4 joias, e aqui você precisa de 4 joias para pegar um rubi. Você ganha um rubi, está só simplificando aqui para você. E aqui está falando da trilha do dinheiro, né, que são 10 dinheiros para comprar um rubi, e aqui você gastar 10 rubis, 10 de dinheiro você compra um rubi. Então, seguindo essa rolagem de dados aqui, vamos dizer, esse dado aqui, que saiu com o valor das liras, me permite pegar 2 moedas. Toda vez que eu consigo 2 dados iguais, eu consigo transformar essa mercadoria aqui em uma mercadoria que eu posso guardar para usar futuramente. Então eu pego um token dessa mercadoria da joia e posso guardar para usar futuramente em uma outra rodada, combinando de uma melhor forma. Já que só com 2 joias eu não consigo pegar ali um rubi. Então, com essa jogada eu guardo aqui já uma joia para combinar futuramente. De repente, se eu tirasse 3 joias com esse token aqui guardado, já faria 4 e conseguiria comprar um rubi. Então, essa aqui seria uma boa combinação. E aqui saiu 2 cartas. Essas cartas aqui representam um bazar. Toda vez que saem elas, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar, por exemplo, como saiu 2, eu posso comprar 2 cartas do bazar, olhar elas, escolher a que é melhor para mim e descartar a outra e usar uma das cartas. E é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou então fazer essa combinação aqui e já guardar um tile de joia para mim. E vou pegar aqui e fazer a do bazar, para mostrar para vocês. Vou pegar 2 cartas. Comprei essas 2 cartas. E aí aqui ficou até legal para poder já mostrar para vocês. Tá vendo que essa carta aqui, ela tem aqui esse símbolo com apenas um bonequinho. E aqui com vários bonequinhos aqui embaixo. E essa carta aqui só tem um bonequinho. O que esses bonequinhos significam? Quando só tem esse bonequinho aqui em cima, significa que só o jogador ativo vai fazer essa ação. Quando tem esses outros bonequinhos aqui, vários bonequinhos aqui embaixo, significa que todos os outros jogadores vão realizar essa ação. Então, se eu escolher essa carta aqui, apenas eu vou fazer, porque tá vendo que não tem os bonequinhos? Agora, se eu resolver escolher essa carta aqui, eu vou fazer essa ação de cima e os outros jogadores vão fazer essa ação de baixo. Então, vamos entender o que essa carta aqui faz. Ela fala que eu vou poder pegar 3 moedas e um token de fruta. Já os outros jogadores vão poder trocar um token de fruta, se eles tiverem e se eles quiserem, por 3 moedas. Então, ajuda um pouco os jogadores, mas você pode olhar na mesa e verificar. Se eles não tiverem, talvez vai ser uma ação que eles nem vão poder aproveitar. Agora, essa carta aqui vai fazer o seguinte. Sempre que tiver essa seta aqui branca, basta você ter esse tipo de recurso para você poder ganhar um benefício. Você não vai precisar gastar. Agora, quando for a seta vermelha, você realmente tem que gastar o recurso. Essa é a diferença. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse 2 caixotes, eu já ganharia 2 cristais sem precisar gastar eles. Como eu não tenho, né, não é o caso, estou começando o jogo, eu só tenho aqui um de joia, eu teria que ser obrigado a fazer essa ação aqui de baixo, que seria ganhar apenas uma moeda. Então, essa carta aqui não é muito boa para mim, eu descartaria e faria a ação dessa carta aqui, que seria aqui de cima, pegar 3 liras, pegaria 3 liras aqui e pegaria ainda mais um token aqui de fruta e colocaria aqui. E daria a chance dos outros jogadores fazerem essa ação se eles quisessem e se pudessem também. E esse último dado aqui, ele seria descartado porque eu já usei as minhas 2 ações e eles iriam embora. E aí então passaria a minha vez e iria para outro jogador. Então vamos simular mais um turno para vocês entenderem. Então o próximo jogador faria a mesma coisa, começaria pela parte do encame. Como ninguém ainda tem nenhuma mesquita, não é feito nada. Pega os dados, rola. Agora a gente vai fazer as 2 ações, que são as 2 combinações possíveis. Tá ok? E depois a gente começa a fazer as ações. Ó, aqui aconteceu o mesmo caso. Tem 2 joias, um tecido, uma lira e uma carta.
Bem, eu vou roubar aqui um pouquinho e vou rolar esse dado aqui para uma lua. E esse daqui para um tempero. Vamos dizer que tivesse ficado assim. Então, dessa forma, eu tenho 4 tipos de mercadorias diferentes. E aí eu teria duas ações possíveis bem interessantes. Eu poderia já utilizar aqui, nessa trilha, como uma ação e já pegar um rubi. Então, pegar um rubi aqui conta como uma ação. Ou então eu poderia comprar uma mesquita bem legal, que é essa mesquita aqui dos dados. Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui indica na parte superior o que você precisa utilizar para poder comprar a mesquita, que é justamente lá o valor indicado nos dados. Essa mesquita aqui vai me dar, no início de todos os turnos subsequentes agora, um dado a mais. Ela não me dá nesse turno, só nos próximos. Então, eu pegaria ela aqui, deixaria na minha frente. E aí, nos próximos turnos, ao invés de jogar com 5 dados, eu sempre jogaria com 6. Então, as mesquitas é uma forma muito legal de, a longo prazo, você ir melhorando o seu jogo. Então, eu vou passar aqui nas outras mesquitas, aproveitar para poder explicar o que elas dão, algumas delas. Por exemplo, essa daqui, ó, se você utilizasse 3 tecidos, você sempre poderia comprar uma carta de bazar no início da sua rodada e fazer o efeito dela. Já essa daqui, ela sempre te daria uma ação a mais. Então, ao invés de você combinar apenas 2 vezes os dados, você poderia combinar 3 vezes. Já esse tile aqui, você no início da sua rodada sempre ganharia 3 moedas, né? 3 liras. Então, essa daqui é muito boa para você combinar para tentar ir pegando os rubis aqui dessa trilha do tapete. Já essa mesquita aqui, ela sempre vai te dar no início da rodada um cristal, que eu ainda não expliquei. Vou estar explicando para vocês daqui a pouco como é que funciona o cristal. E essa mesquita aqui, ela também é muito interessante. Toda vez que você utilizar a combinação para ganhar moeda lá nos dados, você vai ganhar automaticamente um tile de tecido. E então faltou explicar aqui o cristal. Todos os jogadores iniciam a partida com um cristal desse daqui. Ele serve para você fazer a rerolagem da quantidade de dados que você quiser. Então, toda vez que você fizer uma rolagem de dados e não gostar, você pode rerolar todos os dados, ou então você pode separar aqueles que você gostou e rolar só o restante e gastar o cristal. Por isso que essa mesquita aqui, ela fica bem interessante, porque ela te ajuda a mitigar o fator sorte no jogo. Esse aqui foi uma visão geral aí do Istanbul The Dice Game. Quem conseguir os 6 rubis primeiro vence a partida. Se houver um empate, que pode acontecer, às vezes algum jogador dispara o trigger da partida e um outro jogador também consegue alcançar 6 rubis, é feito o desempate, que funciona da seguinte forma: os jogadores vão vender as suas mercadorias ao valor de 3 liras e também vão vender os seus cristais ao valor de 2 liras. E aí depois eles vão verificar quem tem mais dinheiro no final. Quem tiver mais dinheiro, vence. Se continuar empatado, aí eles dividem a vitória. Beleza? Então vamos lá, voltar para poder falar as minhas considerações finais. Então pessoal, esse daí foi o Istanbul The Dice Game. Eu tentei dar uma visão geral sem adentrar muito em cada detalhe das regras, justamente para a gente poder fazer aqui uma análise e um comparativo com a sua versão de tabuleiro, já que ele já foi lançado aqui no Brasil pela editora Grow. Bem, eu vou falar um pouquinho do Istanbul The Dice Game e depois a gente faz o comparativo dele com a sua versão de tabuleiro, onde eu acho que diferencia mais os dois jogos, ok? Então, o Istanbul The Dice Game, com relação ao seu tema e com a sua imersão, né? Ele é um jogo que você não sente muito, né? A temática dele, o tema, os jogadores vão assumir o papel de mercadores no mercado lá de Istambul, que vão estar tentando trocar ali, né, os tecidos, frutas, temperos, em busca dos rubis, e o jogador que conseguir a maior quantidade de rubis primeiro vence a partida. Então é simplesmente uma corrida por rubis, mas ele não é um tema muito imersivo, mas ele é um jogo que está com uma produção muito bonita, os componentes são muito bons, e isso melhora, né? Ali fica um jogo chamativo na mesa, chama um jogo que fica convidativo para as pessoas, mas eu diria que ele não é um jogo imersivo, ele não chama atenção
pelo seu tema em si. Ao longo da partida, o que você sente é que você vai estar rolando os dados, vai tentar fazer as combinações e vai estar tentando ver como você consegue os rubis primeiro. Você não está muito ligado se você é um mercador, ou se você tem os seus assistentes, ou se você está pegando uma mesquita, ou se você está indo num bazar para você poder ter alguma vantagem. Enfim, você não percebe. Se eu quero pegar a cartinha, eu quero aquela mesquita porque vai me dar um encame no início do meu turno. Na verdade, o tema passa um pouco batido. Mas ele tá aí, ele dá um flavor no jogo e é isso que importa. E eu acho que atende o objetivo, vamos assim dizer. Tem muitos jogos aí que são muito legais, né? E que tem aí também o tema colado com cuspe. Com relação à dependência de idioma, né? Que é importante, já que esse jogo aqui ainda não foi lançado no Brasil. Ele não tem nenhum texto, nem nas cartas, nem no tabuleiro, nem nos tiles de mesquita. Todos usam uma iconografia muito clara, muito fácil. Eu não sei muito bem se é boa para quem é daltônico, mas ela tá muito fácil de você entender, você pega super rápido. E então, se você de repente se interessar por esse jogo, você pode estar trazendo para o Brasil tranquilamente, que você vai conseguir ler as regras e vai conseguir explicar para qualquer pessoa, e elas não vão sentir dificuldade, porque não vai ter nenhum texto para poder acompanhar. Apesar do jogo vir com cartinhas, mas nas cartas é apenas iconografias, como vocês podem ver aí no unboxing, se vocês quiserem dar uma conferida. Com relação à curva de aprendizagem, né? É um jogo que você explica em 10 minutos. É um jogo que as pessoas pegam super rápido, porque como ele vem com essa mecânica de dice, né, que você vai rolar os dados, é uma mecânica conhecida por qualquer pessoa, até minha avó já, né, jogou jogos com dados, e aí a pessoa joga ali os dados, vai tentar fazer as combinações, e ela sabe que nessas combinações ela vai pegar rubi. Então você consegue explicar para qualquer pessoa, e é um jogo que a partida termina muito rápido. E ele roda bem em qualquer quantidade de jogadores. Ele roda bem com 2 jogadores, 3 jogadores, 4 jogadores. Talvez em partidas com 4 jogadores, elas podem se estender um pouquinho mais, mas não é um jogo que vai ter muito AP ou que as pessoas vão ficar pensando muito. Ele tende a ser um jogo rápido, e quanto mais as pessoas conhecem o jogo, mais elas vão executando as ações mais rápido, porque elas vão sabendo quais as mesquitas que elas querem pegar. Elas, quando começa o turno delas, elas já fazem o encame rapidamente. Quando pegam as cartas de bazar, elas não precisam consultar o manual para saber o que aquela carta de bazar faz. Então é um jogo que eu diria que tá muito certo, né, o tempo que fala na caixa, porque geralmente o tempo que vem aqui, ó, por exemplo, aqui tá falando 30 minutos exatamente. Às vezes ou é muito, ou às vezes é menos, né, do que geralmente duram as partidas. E o Istanbul é um jogo interessante para você estar colocando na mesa para poder iniciar uma partida ali, uma noite de jogatina, ou então de repente para você estar finalizando com um jogo mais leve. De repente é um ótimo family game para você poder estar jogando com o pessoal que ainda não tá no hobby, ou então que não gosta de jogos muito pesados. Então eu gostei bastante, me surpreendeu como um jogo DICE, mas eu queria fazer aqui um paralelo dele com a sua versão de tabuleiro. Porque o que acontece? Geralmente quando a pessoa vê um jogo na sua versão DICE ou na sua versão card game, ele tende a buscar o mesmo feeling do jogo de tabuleiro nessas versões. E o Istanbul não acontece isso, né? Isso tem outros jogos também que não acontece, mas como a gente está falando de Istanbul, eu vou falar de Istanbul. No Istanbul isso não acontece, Istanbul The Dice Game. Porque quando falam desse jogo, a primeira coisa que eu penso é naquela mecânica de grid, na movimentação em grid, dos seus assistentes, que você vai deixando seus assistentes ali. E isso pra mim é o mais gostoso do Istanbul. A corrida em si, pra mim, não me chama muita atenção, né? Não é o tchan do jogo, né? Poderia ser, de qualquer forma, o trigger de fim da partida do Istanbul. O gostoso dele é justamente você quebrar a cabeça para poder fazer a sua movimentação, saber qual tile que você vai ativar para poder você ganhar os benefícios. E aí eu tava esperando algo parecido na versão DICE também do jogo. E aí isso não acontece, eles substituíram toda essa mecânica por simplesmente você pegar os dados, rolar e fazer as combinações. Aí fazer as trincas lá, fazer as duplas, e aí com cada uma dessas combinações você conseguir algum benefício. Ficou legal as combinações, eu gostei, né? Por exemplo, quando você tem
uma combinação de 2 itens iguais lá, você ganha um token que você pode usar depois nos outros turnos, naquele tipo de produto, ou seja, uma joia, um tecido. Ou então, se você tiver 3 diferentes, você pode pegar como se diz, um caixote, que é um coringa. E assim, ficou interessante porque, ao mesmo tempo que eles diminuíram um pouco o fator sorte com essas combinações, para poder sempre ter algo bom nas suas rolagens, mas ao mesmo tempo tirou essa coisa gostosa do Istanbul, que é a movimentação em grid. É mais ou menos como você pegar, vamos fazer uma versão Dice Game do Five Tribes, e aí você tira toda aquela parte da mancala do Five Tribes. Meio que tipo, enfim, então isso aqui poderia ser um Dice Game de qualquer outra coisa, entendeu? Mas, enfim, ele colocou ali a mesma roupagem, colocou o mesmo tema, com a mesma arte, e aí ele chama a atenção por ser um jogo que tem a franquia Istanbul por trás dele. Mas ele não tem o feeling do Istanbul, só tem a questão da corrida em si mesmo. Mas ele é um ótimo dice game. Assim, apesar disso tudo, ele é um ótimo dice game. Agora, como contraponto, ele tem essa questão de, como ele é muito diferente dessa versão de tabuleiro, é que você pode ter os dois na sua coleção. E se é um jogo que te chama a atenção pelo tema, o que você curte, fica aí com uma opção, né, de um ótimo jogo DICE para você ter, porque tem muita gente que não gosta de jogos de ficção científica ou de fantasia medieval. De repente esse jogo aqui é um jogo mais, como se diz, realista, né, um tema mais atual, e talvez seja um tema até mais adulto para você apresentar para pessoas que não são do hobby. Talvez ela tenha mais disposição de conhecer um jogo com esse tema que de um jogo, de repente, de Senhor dos Anéis, ou então, de repente, de um jogo de fantasia medieval, sei lá, enfim. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito, e com um jogo desse daqui, talvez a pessoa fique mais à vontade, ela não vai se sentir, como se diz, criança, né? Muitas pessoas veem os jogos como criança, isso é coisa de criança. E, de repente, um jogo com essa cara aqui, ela não vai ficar com preconceito, ela vai deixar você colocar na mesa, e é um jogo rápido, um jogo simples, a pessoa vai pegar super rápido a partida. Eu tenho certeza que ela vai gostar bastante, mas fica aí a minha ressalva que esse jogo não tem o feeling do Istanbul, jogo de tabuleiro. Porque para mim, se você tira ali a movimentação em grid, isso aqui poderia ser um dice game de qualquer outra coisa, bastava colocar a mesma arte e a mesma produção. Beleza? A gente está aqui adotando na BGG2 o selo da BGG para os jogos de tabuleiro. O Giovanni Luque já utilizou ele aqui em um dos reviews dele, que é o Lobo de Bronze, o Lobo de Prata e o Lobo de Ouro. E esses lobos têm, né, ali por trás um significado. O Lobo de Bronze é quando o jogo é bom, o Lobo de Prata é quando o jogo é ótimo, e o Lobo de Ouro é quando o jogo é excelente. Ou seja, a gente só vai dar selos da BGG2 para jogos que sejam realmente bons, né? E então, se o jogo não recebeu um selo da BGG2, é porque é um jogo mediano para baixo. E eu já vou começar aqui nesse review a utilizar os selos da BGG2. O Istanbul The Dice Game merece o selo de bronze da BGG, que é um jogo muito bom, tá ok? Ele não chega a ser ainda um prata, né, que é um jogo ótimo, e nem ser um jogo excelente para receber o selo de ouro, mas ele é um jogo que merece aí o Lobo de Bronze. Espero que você tenha curtido esse review aqui da BGG. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!